Senhor, fala em nossos corações. Tua mensagem de amor revela o caminho a seguir e fecunda a nossa fé. Tua palavra é o caminho, a verdade, a vida. Estás entre nós, fala-nos, Senhor, com a tua voz, palavras de amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, celebramos hoje numa só festa todos os santos de Deus, todas as santas. Os santos são aqueles que estão na glória eterna, junto de Deus Pai, o contemplam como Ele é, vê Deus face a face. Depois de passar pela tribulação deste mundo, depois de peregrinar por este mundo, eles alcançaram a glória. Esses são os santos que participam da santidade de Deus e na vida eterna estão, na alegria que não tem fim, na paz definitiva. Os santos estão no lugar que, se Deus quiser, um dia nós também estaremos. Mas para que nós alcancemos o céu, para que nós alcancemos o lugar onde Deus está, é preciso prestar bastante atenção naquilo que Jesus nos diz hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é chamado Sermão da Montanha. Se eu quero caminhar em direção ao céu, se eu quero participar da santidade de Deus, eu tenho que viver as bem-aventuranças. Eu tenho que ser um bem-aventurado, um virtuoso segundo a vontade de Deus. Quem foram os santos? Pessoas perfeitas que nunca erraram? Não. Os santos são criaturas, portanto, carregaram em si a marca do pecado. Mas, apesar dos pesares, souberam fazer a vontade do Senhor, apesar dos pecados, porque perfeito somente aquele que nos criou. Nenhum santo é perfeito, somente Deus é perfeito, mas o Senhor nos convida a participar da sua santidade. Entendamos os santos não como deuses, mas como aqueles que aqui na terra lutaram para serem justos, bons e coerentes e assim conquistar o céu. Na verdade, o céu é uma graça de Deus, e a partir da nossa atitude,
A partir do nosso jeito de viver, nós vamos assimilando o céu dentro de nós, para que um dia participemos da glória. Jesus, ele sobe a montanha, ele senta e começa a ensinar. E nós podemos recordar aquela passagem bíblica do Antigo Testamento, onde Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é para guiar o povo no deserto em busca da terra prometida. As bem-aventuranças são as leis dadas por Cristo, para que possamos alcançar não mais uma terra física, mas uma terra espiritual, que é o céu. Porque nós passamos por esse mundo, mas nós não somos deste mundo. Já está escrito na palavra: vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. E também vai dizer a palavra: somos concidadãos dos santos, aspirai os dons mais elevados. Se vocês ressuscitaram com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. Jesus, ele senta no alto monte e ensina, fala-nos sobre as bem-aventuranças. Queremos alcançar o céu? Prestemos bastante atenção naquilo que Jesus diz. Primeiro, nós podemos entender que o aventurado, o bem-aventurado por excelência é Jesus. Jesus é a síntese de toda a bem-aventurança. Em Jesus, todas as bem-aventuranças se cumprem. O que é o bem-aventurado? O bem-aventurado é o feliz. O bem-aventurado é aquele que se esforça para poder fazer a vontade de Deus. E aqui nós podemos aprender com Jesus. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira primícia para que possamos alcançar o céu, a glória do céu. Se eu não for pobre em espírito, não alcançarei o reino do céu. O que significa ser pobre em espírito? É o mesmo que pobre materialmente falando? Não, minha gente. Você pode ser pobre materialmente falando e rico dos dons espirituais. E você pode ser muito rico dos bens materiais e pobre dos dons espirituais. Pobre em espírito é aquele que faz de Deus a sua riqueza. É aquela pessoa que tem a humildade de dizer: sem Deus nada sou. Somente por graça de Deus, que perdoa os meus pecados, que eu possa alcançar o céu. Humildade. Podemos resumir aqui essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes que reconhecem Deus como o Senhor das suas vidas. Bem-aventurados são aqueles que não têm vergonha de dizer que depende de Deus. Minha gente, como que é triste as pessoas que confiam somente na força dos seus braços, somente na força da sua inteligência. No coração dessas pessoas não tem espaço para Deus. E os santos, todos eles dependeram de Deus e fizeram de Deus a sua riqueza. São Francisco de Assis deixou tudo para trás: fama, riqueza, poder, para pregar o Evangelho. Podemos também citar aqui Santo Inácio de Loyola, um soldado que ficou ferido e no leito de sofrimento começa a ler o Evangelho e a meditação, imitação de Cristo, e começa o processo de conversão. Deixa a carreira militar e começa a pregar. É o fundador dos jesuítas. Se você quer ser santo, meu filho, se você quer ser santa, minha filha, primeiro você tem que reconhecer o senhorio de Deus na tua vida. Sem Deus nada sou, sem Deus nada posso, com Deus tudo sou, com Deus tudo posso. Como que você vai ser santo? Como que você vai alcançar a Deus, sendo que o seu coração não se abre a Ele? É muito triste quando as pessoas falam assim: eu não dependo de Deus, eu que não corro atrás para ver se eu não consigo alguma coisa na vida. Não sei se vocês já escutaram isso.
Espero que vocês não tenham falado isso. Eu que não corro atrás para eu ver, não. Corra atrás sim, meu filho, mas peça a bênção de Deus. Faça os seus projetos, tenha sonhos, idealize, mas com a bênção de Deus. Semana retrasada, veio um senhor aqui para que pudesse abençoar o carro dele. Falei, seu padre, você abençoou para mim esse carro aqui porque é meu carro de trabalho. E até hoje eu não fiz uma viagem, ficou quase um mês parado porque não tinha conseguido a bênção. E ele só fez a primeira viagem a trabalho depois que abençoou o carro. É depois da bênção de Deus que a coisa prospera, e é verdade mesmo. Ele trabalha, mas confia também em Deus que trabalha junto com ele. Bendito o homem e a mulher que trabalha e confia que o crescimento da semente quem dá é Deus. Quem planta sou eu, quem cuida sou eu, mas o crescimento quem dá é Deus. Bem-aventurados que confiam em Deus. Bem-aventurados que têm fé em Deus, os que não são presunçosos, os que não são orgulhosos. Tem muitas pessoas que se envaidecem pelo poder, tem muitas pessoas que se envaidecem pela beleza. O poder acaba, as coisas murcham, e aí, como é que você vai ficar depois que tudo se acabar? Bem-aventurados os pobres em espírito, que faz de Deus a sua riqueza. Hoje você está com saúde, você pode dizer que não acredita em Deus, você pode falar que você não precisa de Deus, mas um dia sua saúde vai acabar. Um dia nós iremos passar pelo hospital, nós iremos passar pelo CTI, nós iremos passar pelo leito de morte. Toma muito cuidado com essa sua vaidade, viu, meu filho, que te afasta de Deus. Muito cuidado com a presunção, com a vaidade. Nenhum santo que está no céu foi prepotente, foi vaidoso. Santo Agostinho, antes da conversão, era uma pessoa muito vaidosa, muito dada às festas, às coisas do mundo, tinha uma inteligência muito grande, achava que a Bíblia era um conto de fábula. Como que cobra pode falar? Como que Deus pode ter criado essas coisas? Mas depois que Agostinho se converte, ele se torna um grande santo, ele deixa aquela prepotência intelectual. E quantas pessoas são prepotentes intelectualmente falando? Esse mundo materialista. Eu sei explicar a origem do universo, eu sei explicar como que acontece tudo. Mas cuidado que você não é Deus não, tá? Ninguém aqui é maior do que Deus. Ninguém que está assistindo aqui é maior do que Deus. Não tem um ser humano que é mais importante e maior do que Deus. Diante de Deus, somos como um grãozinho de areia, mas um grãozinho de areia muito amado por Deus. Santa Teresinha, do Menino Jesus, falava da terceira via, a via da humildade, a via da pequenez. E se vocês forem pegar os escritos de Santa Teresinha, vai ter até uma linguagem um pouco meio que às vezes infantil, mas porque ela se colocava como criança, porque quem não se fizer como criança, não entrará no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sejamos assim, povo de Deus, para que alcancemos a eternidade. Sem isso daqui ninguém chega no céu não, tá? Porque a pobreza espiritual é o esvaziamento do nosso ego, para que Deus possa preencher aquilo que foi inflado pelo nosso ego. São Paulo ele diz: quando sou fraco é que sou forte, na minha fraqueza Deus manifesta a sua fortaleza. Tudo posso naquele que me dá força. Não é assim que São Paulo diz? Combati o bom combate, guardei a fé, fiz a minha parte, mas espero de Deus a recompensa, a coroa da glória, porque não sou eu quem vai dar a coroa da glória, é Deus. Como se diz aquele ditado: vamos baixar a bola, vamos baixar o nariz, menos nariz em pé, menos ensimesmamento, e mais humildade, mais Deus no coração. Bem-aventurados aqueles que põem Deus como meta de vida. Bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. É tão bom, meus irmãos, no momento da nossa aflição, no momento da nossa dor, ter
onde nós chorarmos as mágoas. Tem até aquela música, né? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, e conta logo suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro eu juro. Aprenda a chorar diante de Deus, porque dependendo da pessoa que você fica chorando aí, ela fica dizendo assim: ô gostoso, bem feito. Tomara que ela sofra mais e mais. Quando você chora diante de Deus, você tem consolo, você é consolado. Eu tenho aquela música, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que tudo vai passar, que tudo vai acontecer segundo a vontade dEle, para a sua felicidade. Bem-aventurados somos nós, meus irmãos, que não precisamos encontrar no mundo subterfúgios para poder fugir das nossas aflições. Onde você tem buscado consolo nos momentos difíceis da tua vida? Reze, 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 confie, confie, confie em Deus. Vejamos o exemplo de Santa Rita de Cássia. Sofria com o marido que era burro, igual uma porteira. Um homem violento, um homem infiel, mas Santa Rita permanecia ali com aquele homem, teve 2 filhos com aquele homem, sofreu o pão que o diabo amassou com aquele marido, mas ela foi até o fim. Depois que o marido morreu assassinado, os filhos queriam vingar a morte do pai. Santa Rita rezou a Deus: ó Senhor, prefiro ver os meus filhos mortos do que com as mãos sujas de sangue, porque somente quem tem mãos puras e inocente de coração que entra no céu. Em Deus, Santa Rita encontrou o que é consolação para a sua dor. Bem-aventurado é você, bem-aventurado sou eu, que diante de Deus desaguamos as nossas mágoas, os nossos desafetos, as nossas frustrações. Tem até um ditado que fala assim: se você fica de joelho diante de Deus, você jamais se prostrará perante o mundo, perante as tribulações. Aprenda a se consolar na presença de Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Ele te entende como ninguém mais te entende. Ele te entende mais do que a sua mãe, Ele te entende mais do que o seu marido, Ele te entende mais do que os seus filhos. Bem-aventurados são aqueles que buscam em Deus o seu consolo nos momentos de aflição. Onde você tem buscado alívio para as suas aflições? Se você busca em Deus, você é um bem-aventurado. E todos os santos buscaram alívio em Deus. São Geraldo, coitadinho, novinho, morreu dando a sua vida para os doentes. Padroeiro da juventude, esqueci o nome dele aqui agora, São Luís Gonzaga, 2 jovens que morreram assim, cuidando dos doentes. Não se importava com pegar a doença, não, curavam, estavam ali para poder ofertar consolo aos doentes. Morreram todos os 2, mas morreram consolando, porque eles eram consolados. A oração de São Francisco é consolando que se é consolado, é consolando que se é consolado. Bem-aventurados somos nós quando encontramos em Deus o consolo diante das nossas aflições, porque aflições todos nós teremos, como disse Jesus: neste mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. A coragem de Cristo é a coragem que nós temos que pedir. Todos os santos foram corajosos. São Sebastião, nosso padroeiro, e tantos outros mártires. Bem-aventurados os mansos, aqueles que conseguem controlar os seus instintos, aqueles que conseguem controlar a impulsividade da raiva. É muito triste quando as pessoas não conseguem se controlar. Ah, padre, eu sou desse jeito mesmo, eu sou igual um vulcão, eu sou igual um tornado. Ô meu filho, minha filha, tem coisa que você precisa amansar aí, né? O manso não é aquela pessoa preguiçosa, porque no mineirês,
o fulano de tal que é manso, ele é preguiçoso, né? Fulano de tal é manso até encostar na cerca, mas não é manso de preguiçoso não, é manso de autocontrole. Você tem um controle sobre suas emoções, você tem um controle sobre suas palavras, você tem um controle sobre suas atitudes. As pessoas te tiram do sério com muita facilidade, você magoa as pessoas com muita facilidade, com as farpadas que saem da sua boca. Bem-aventurados somos nós, quando aprendemos a controlar os nossos instintos mais infernais, mais carnais. Tem um ditado que fala assim: ah, padre, você sabe como é que é, né? A carne é fraca, né? Mas desde quando o pecado é aquilo que fortalece a carne fraca? Eu vou fortalecendo aquilo que é fraco? De jeito nenhum. Que possamos nós, meus irmãos, dominar os instintos mais animalescos que existem dentro de nós. E falo com vocês uma coisa: quando você se decide viver uma bem-aventurança, o demônio se levanta para poder te colocar à prova. Hoje eu vou ser paciente com todo mundo que passar na minha frente, porque eu aprendi na missa que eu tenho que ser manso, eu tenho que ser paciente. Aí aparece um filho de Deus te atazanando. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Aprenda a controlar. Não é engolir sapo não, tá, gente? Porque tem coisa que você tem que falar mesmo. Tem coisa que tem que falar, como diz, falar mesmo, mas falar com caridade. Não é engolir sapo não, mas é saber a hora de falar e saber a hora de calar. Você sabe a hora de falar? Você sabe a hora de calar? Isso é ser manso de coração. E aí Jesus continua: sejam misericordiosos, aprendam a perdoar. Se vocês não forem misericordiosos, Deus não será misericordioso com vocês. Sejam puros de coração, nada de malícia. Quantas vezes o nosso olhar assim é tão malicioso, né, gente? Meu Pai do céu. Às vezes os nossos olhos não são o espelho da alma. Às vezes os nossos olhos são reflexos da nossa malícia. Se o teu olho te leva a pecar, arranque um. É melhor tendo entrar no reino dos céus do que tendo os dois indo para o inferno, né? Aprenda, né? Aí a controlar a malícia no pensar, a malícia no falar. E às vezes nós somos tão maliciosos, né? Ficamos julgando pontos, ficamos julgando indireta para as pessoas, né? Ficando julgando indireta lá no Facebook, lá no status do WhatsApp. Esse aqui eu vou mandar para o meu patrão. Fala com ele que você está precisando falar, meu filho, minha filha. Quer ficar julgando indireta para os outros? Bem-aventurados são aqueles que têm um coração puro, que só fazem o bem. Não fica falando mal da vida de ninguém. Gente, problema dos outros é problema meu? Hã? Fala aí. Problema dos outros é problema meu? Não é não, né? Então por que eu fico preocupando tanto com a vida dos outros esquecendo a minha? E porque às vezes eu fico tanto falando da vida dos outros esquecendo a minha? Cuidado com isso, viu? Porque o justo juiz é somente Jesus. Bem-aventurado são aqueles que não têm malícia, maldade, ferocidade no coração. Ah, quanta malícia! Quantos comentários que nós fazemos às vezes na rodinha de amigos, quantos comentários que nós fazemos às vezes. A gente joga, como é que fala? Joga vespa para colher maduro, né? A pessoa está lá casada, aí vê uma pessoa, eu vou jogar um pontinho ali, quem sabe cola, né? Vai que cola. Toma vergonha na cara, seu Zé. Toma vergonha na cara, dona Maria. Para com isso. Para com esse coração malicioso. Outra coisa que deixa um coração impuro é a cobiça. Eu ficar cobiçando coisas dos outros. Ah, deixa isso de lado, conquiste o que é seu, não fique invejando as coisas dos outros não. Enfim, meus irmãos, vou dar uma tarefa para vocês aqui. Se vocês não cumprirem essa tarefa, é o seguinte, olha, as almas do purgatório vão puxar o pé de vocês, tá? Leia o Evangelho de Mateus, o capítulo 5,
versículo de 1 até 12, que eu não falei aqui sobre todas as bem-aventuranças, porque o tempo já vai adiantado, mas como tarefa de casa, você vai pegar, se quiser pode levar o folheto para casa, viu? Pode levar o folhetinho para casa que eu deixo, tá bom? Tá liberado. Leia o evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, de 1 até o 12, e você vai riscar as bem-aventuranças que você já está conseguindo viver, e você vai circular a bem-aventurança que você quer viver, que você não consegue viver ainda. Ah, padre, as 9 bem-aventuranças eu não consigo viver. Então, dá um jeito, meu filho. Dá um jeito, minha filha. Ah, padre, estou conseguindo viver, já 4 eu acho que eu estou vivendo. Dá um jeito, minha filha, para viver os outros, né? Pegue essas bem-aventuranças e leia todos os dias. E aí você vai estar entendendo o que Deus quer de você, qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Para alcançar o céu, onde estão os santos, onde está Deus, nós temos que ser bem-aventurados, buscar viver as bem-aventuranças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado,